Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, sejam bem-vindos ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Loriete da Cunha, eu sou pediatra e presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Catarinense de Pediatria. Hoje vamos falar sobre um tema frequente no consultório pediátrico, o uso de telas, uma abordagem na consulta de puericultura. O uso de telas na infância e adolescência tem se tornado um tema de recorrente preocupação para famílias e profissionais que atuam com essas faixas etárias. O transtorno causado pelo uso precoce e ou abusivo de telas tem sido frequentemente observado e pode apresentar manifestações diferentes dependendo da idade em que a criança se encontra. Em bebês, a exposição precoce está associada a alterações importantes, especialmente em relação ao atraso na linguagem, na fala, na socialização, na capacidade de brincar e fantasiar e nas aquisições motoras, configurando um atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor, que pode se estender por anos e frequentemente demanda intervenção terapêutica com acompanhamento interdisciplinar. Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde é que não haja exposição às telas nos primeiros 2 anos de vida, exceto para fins afetivos e sempre de forma supervisionada. Em crianças maiores e adolescentes, a ativação do sistema de recompensa com liberação de dopamina em um cérebro ainda em processo de maturação pode levar a sinais e sintomas frequentemente observados na prática pediátrica. O número de casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes tem atingido níveis sem precedentes. Além disso, o uso prolongado de telas está associado a outros transtornos, como transtorno do sono, alterações posturais, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, distúrbios visuais, problemas auditivos, entre outros prejuízos à saúde. Nos adolescentes, o isolamento social decorrente da redução das interações presenciais leva ao comprometimento do desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para o convívio em sociedade. O uso prolongado de celulares diminui a qualidade das conversas, reduz o vocabulário e, além disso, dificulta a sustentação de diálogos. E nós sabemos também que o consumo frequente de conteúdos curtos, como os que têm sido vistos na internet, fragmenta a atenção da criança e do adolescente e do adulto também. E com isso, reduz a capacidade de raciocínio e dificulta a manutenção de conversas interativas de qualidade. Com o tempo, o adolescente pode passar a evitar os encontros sociais, porque ele percebe isso, começa a sentir desconforto, despreparo e ansiedade. E isso é que contribui para um ciclo progressivo de isolamento. Essa sensação de inaptidão para o estabelecimento dos vínculos sociais e afetivos tem levado a uma redução na socialização extremamente preocupantes, especialmente nos adolescentes. Bem, diante desse cenário que a gente expôs até agora, é fundamental que o tema uso de telas ele seja abordado de forma sistemática nas consultas de puericultura, com a mesma relevância que nós atribuímos à alimentação, ao desenvolvimento neuropsicomotor,
à vacinação e a outros pontos também importantes que são vistos na consulta. E de que forma a gente pode fazer isso? A forma de abordar o tema, ela deve considerar a idade da criança. Em crianças menores de 2 anos, é fundamental que a gente possa reforçar aos pais que existe uma contraindicação formal para o uso de telas nesta faixa etária, sempre fundamentando claramente essa orientação, como nós vamos ver, a seguir. Em crianças maiores de 2 anos, deve-se questionar qual o tempo de exposição às telas e orientar as famílias quanto às recomendações atuais. As orientações de tempo são por faixa etária e são as seguintes: de 2 a 5 anos, até 1 hora de telas por dia, e sempre com supervisão. De 6 a 10 anos, 1 a 2 horas diárias de tela, também com supervisão. De 11 a 18 anos, 2 a 3 horas por dia, sempre lembrando que deve-se evitar virar a noite jogando ou utilizando dispositivos. E outro ponto importante para ser lembrado aos pais e aos adolescentes é que em todas as idades recomenda-se não utilizar telas durante as refeições, evitar o uso de telas de 1 a 2 horas antes de dormir e também logo ao acordar. E para a gente fundamentar essa não recomendação, por exemplo, para crianças abaixo de 2 anos ou de um tempo mais curto para crianças pequenas, a gente sempre tem que lembrar os pais que é um cérebro que está em formação. Então a criança precisa de mais estímulos do que a tela pode oferecer, né. Ela precisa de experiências, né. Então é importante reforçar para os pais que as telas não são brinquedos. E o ato de brincar deve ser muito valorizado na consulta. Nós temos que explicar aos pais que brincar favorece o desenvolvimento da capacidade de abstração e fantasia, que são fundamentais na criança para a elaboração de conflitos, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e para o estabelecimento de um pensamento crítico no futuro. Brincar também contribui para o desenvolvimento motor, emocional, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono da criança. Os pais devem ser orientados a criar um ambiente seguro e estimulante, com incentivo a atividades que despertem a criatividade na criança, a criatividade e também a imaginação. Exemplos como brincadeiras com blocos, desenhar, pintar, brincar com água e areia, brincar de faz de conta. E isso pode ser com a participação dos pais ou não. Não é uma necessidade que os pais estejam o tempo todo presente. A criança também precisa ter uma autonomia no brincar. São essas horas em que ela está brincando é que ela vai elaborar algumas coisas que acontecem com ela durante o dia. Em crianças maiores, a gente pode incluir, além disso que a gente já falou, incentivo aos esportes, a jogos de tabuleiro, que são sempre jogos que promovem uma socialização, tanto com amigos quanto com a família, e também encontros ao ar livre com amigos, né. Quando brincar passa a ser uma recomendação formal do pediatra, tende a ganhar maior importância para as famílias e estimula a reflexão sobre os hábitos cotidianos, sobre o que está sendo feito com o tempo, em família, né. Então isso é muito importante, eu acho que a gente tem um papel bem um papel fundamental nessa prescrição do brincar, né. Da mesma forma, o incentivo ao contato com a natureza para a criança e sua família fortalece o vínculo familiar e promove benefícios físicos e emocionais, além de promover uma redução no tempo de uso de telas. No caso dos adolescentes, a abordagem exige maior sensibilidade, porque muitas vezes toca em conflitos geracionais já estabelecidos em casa. É fundamental alertar o próprio adolescente sobre os riscos do uso indiscriminado das telas e da dependência digital.
Sempre, é claro, reconhecendo os aspectos positivos das mídias quando utilizadas de forma equilibrada e com supervisão. Importante discutirmos os riscos e os benefícios do uso de telas, incluindo os impactos na saúde física, mental e social. Se possível, orientem os pais e os adolescentes a estabelecerem juntos metas e planos para uso saudável das telas. Isso fortalece também o vínculo. Outro ponto essencial, que nós vamos falar agora, é que é necessário reforçar aos pais que todos os membros da família devem ter momentos desconectados das telas e que os adultos devem ser exemplo também nesse comportamento. E agora, para concluir, é fundamental que nós, pediatras, abordemos na consulta o tema uso de telas, de forma clara e objetiva, com os pais e com os adolescentes, sempre fundamentando as nossas recomendações. Muito obrigado, eu espero que tenham gostado e que esse seja um tema que, se ainda não tem sido, mas que a partir de agora seja abordado nas consultas de puericultura. Um abraço.